Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala conosco, continua falando conosco esta manhã. Usa o teu servo, Pai, que o Senhor controle as minhas palavras, meu coração, que o Senhor possa ministrar a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra, voltando à sequência de Lucas, com o título A Fé Elogiada por Jesus. A fé elogiada por Jesus. Vocês já pararam para pensar qual seria a fé elogiável aos olhos de Jesus? Qual seria a fé que seria a nota 10? O meu filho nasceu, o meu quarto filho nasceu, aí eles dão duas notas. Uma quando ele assim que ele saiu da barriga, e depois de uns minutos eles dão uma outra nota, Coitados, nós já somos avaliados assim que nascemos, mas era para ver a saúde dele, Então, a nota foi 9 de 10 e depois 10 de 10. Aí eu pensei assim, por que não deram 10? Já é 9, Só mais um ponto, Podia dar 10, Mas enfim, vocês já pararam para pensar qual que seria a fé que Jesus aprovaria? Se eu falar assim, pensa em 3 características, quais serão as características? Mais cedo, quando eu estava com os professores, foi apontado algumas coisas, tipo obediência à palavra, alguém que tem uma vida de oração e assim por diante. Mas eu não sei como é que foi para vocês. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Quando eu estava preparando o sermão, eu percebi que as primeiras características que eu pensei de uma fé elogiável estavam focado em mim, na minha pessoa. Tipo, eu faço isso, eu faço aquilo. A visão da fé elogiável era antropocêntrica. Ou, em outras palavras, egocêntrica. O que eu faço? Qual o meu desempenho? Mas a gente vê que a lógica do Evangelho não é essa. E a fé que Jesus elogia no centurião era uma fé não focada em si mesmo, mas focada em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Já faz muito tempo que a gente estava na sequência de Lucas, Foi desde o ano passado, a gente teve Natal, teve início do ano, a gente costuma fazer uma minissérie, uma outra sequência, teve culto unificado, um monte de coisa. Então, só para refrescar a memória de vocês, em Lucas 6, tem o registro do sermão, do Planalto. Alguns veem que seria eu entendo que será um resumo do Sermão do Monte, relatado em Mateus, de 5 a 7. E termina falando sobre a fé, sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E depois, no capítulo 7, a gente vê uma sequência cronológica, Logo depois, Jesus ele volta para Cafarnaum, a sua base ministerial. E a gente vê até uma ligação geográfica, mas principalmente é uma ligação temática. Porque aqui está falando sobre a fé, está relatando sobre a fé de um homem que nem era judeu, que nem era filho de Abraão, por assim dizer, mas ele era um romano, ele era um centurião. E esse centurião, quando ele enfrenta a doença do servo, que estava prestes a morrer, era uma doença severa, era de um servo que ele estimava muito. Ele ouve falar de Jesus, ele conhece a Jesus de ouvir falar. Então ele pede que algumas pessoas, alguns amigos judeus, alguns líderes religiosos judeus, fossem até Jesus para pedir para curar o servo. E aí algumas coisas que a gente pode destacar do centurião, que o centurião, o que é o centurião? A princípio, o centurião é aquele que cuida de 100 pessoas, por isso que é centurião. E na prática, ele poderia cuidar de
um grupo de exército a partir de 10 soldados até 1.000 soldados. Né? Então, ele era um capitão do exército romano, capitão do exército mais poderoso da face da terra naquela época, romano, né, do Império Romano, do Império Pagão, né, que estavam em vários deuses, que cultuavam vários deuses, e que estavam oprimindo o povo de Israel, o povo de Judá até então. Mas ele era amigo do povo judeu. Tanto que ele pede a quem para interceder pela causa dele? A líderes religiosos judeus. E eles, quando vão falar com Jesus, dá a entender que eles acreditam nessa causa, que eles realmente querem que isso dê certo. Né? Então eles tentam persuadir Jesus. O que eles dizem para Jesus? Ele merece ser ajudado. Né? Ele fez por merecer. Por quê? Porque ele ama o nosso povo e ele construiu a nossa sinagoga. Então a gente vê que ele era generoso. Né? Ele financiou a construção da única sinagoga que tinha em Cafarnaum. Inclusive foi o lugar onde Jesus ele opera milagre, lá em Lucas 4. Então a gente vê que não era um homem qualquer. Né? E aí dentro dessa conversa, né, com os líderes religiosos de Jesus, a primeira coisa que me chama a atenção e que eu queria trazer para cá é a disposição de Jesus em atender esse homem. Então, primeiro ponto, Jesus nos concede da sua maravilhosa graça. Não tem nenhuma objeção, simplesmente ele vai. Lá no versículo 6 diz, Jesus foi com eles. Não tem nenhuma objeção dizendo, ele é um homem pagão, ou é de um povo que nos oprime, ou qualquer outra coisa. Não, nada. E aparentemente, Jesus ele também não vai compelido por causa da persuasão dos líderes religiosos, né? Mas ele simplesmente vai lá atender o pedido. Então, a primeira coisa que a gente entende é que Jesus ele é generoso, né, em conceder a sua graça, a sua maravilhosa graça. Inclusive, a lógica que os líderes religiosos judeus eles tinham, que eles revogam, né, a favor do centurião, é o que ele merece. Essa não é a lógica, né, da religiosidade hoje, né? Quando a gente vai diante de Deus pedir alguma coisa, quantas vezes, eu não vou falar você, né, mas quantas vezes eu vou achando que eu mereço receber, né? Eu sou o queridinho do papai do céu, porque eu dizimo, porque eu faço as coisas certas, porque eu não maltrato ninguém, né? Porque eu pago o imposto direitinho, vou na igreja direitinho, então eu mereço receber a graça de Deus. Muitas vezes essa é a lógica que está por trás da vida de religiosidade. Mas Jesus ele não age de acordo com isso. Em Romanos 3, do 22 ao 24, né, pegando o finalzinho do 22, diz assim, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos inocentados, né, pela redenção, né, pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário é que nós somos salvos. Nós não somos merecedores da graça de Deus. A gente não pode confundir as coisas, a gente não pode se enganar. Nós dependemos da graça de Deus. Né? E essa é a primeira coisa que eu queria destacar, né, da graça maravilhosa de Jesus. Ele tem essa disposição em atender, independente de idade, independente de raça, povo, espectro político até, independente de qualquer coisa. Jesus ele vai lá e atende, ele é generoso com a sua graça. Né? E é um discurso, quer dizer, uma pregação, uma proclamação que a gente precisa ouvir nos dias de hoje, né, que é contrário aos discursos do extremismo, né, do cancelamento e etc, etc. E nós somos mais santos, eles não. Né? Esse tipo de conversa, esse tipo de pensamento não é de acordo com o Evangelho. Né? É antibíblico, na verdade.
E aí o segundo ponto que eu quero destacar, eu acho muito interessante, porque os líderes judeus, eles destacam o quê? Justamente que o centurião ele merecia o favor de Jesus. Mas o centurião sabia que ele era indigno. Então, essa é a primeira característica da fé elogiável de Jesus que eu queria destacar hoje. O centurião sabia que ele era indigno. Ele tinha convicção, ele não tinha nenhuma dúvida de que ele era indigno perante o Senhor. Jesus ele vai com os líderes religiosos, então vai uma turma até a casa do centurião. Quando estavam perto da casa, no versículo 6, o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes. Ele não quer nem que Jesus chegue perto. Ele manda os amigos para falar: por favor, não se incomode pela minha causa. E não é porque para ele tanto faz se o servo foi curado ou não. Não, tanto que ele mobiliza a gente para chegar até Jesus. E era um servo querido. Era alguém a quem ele estimava. Mas por que ele fala: não te incomodes? Pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não mereço. É engraçado, né? Os líderes de Jesus falam: ele merece. Ele fala: eu não mereço. Diferente, dispar do que falar os líderes religiosos, ele sabe que ele é indigno e não merecia. E diferente da aparência que pudesse ter, ele sabia que ele era indigno. Versículo 7. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. O centurião, ele reconhece que ele era pecador. O centurião reconhece a majestade e dignidade do Senhor Jesus Cristo. Para pensar, ele era o capitão do exército mais poderoso daquela época. Ele era um homem de autoridade e poder. Ele tinha força, ele tinha recursos, mas ele se via indigno perante o Senhor. A palavra digno, no grego, ikanos, significa apto. Ele não se sente apto, ele não se sente capaz, digno de ir à presença de Jesus. Ele não se sente grande o suficiente, considerável para ir até Jesus. Ou seja, ele entendia quem ele era perante o Senhor. Então, essa característica da grande fé do centurião é uma característica a qual ele olha para Jesus, é uma característica cristocêntrica. Ele não olha para si mesmo e fica se avaliando e só porque preencheu todas as tabelas, ele, não, acho que eu estou bem com Deus. Ixi, eu esqueci de orar ontem. Eita, eu não fiz a leitura do plano de leitura bíblica hoje. Ixi, aí não é focado em si mesmo. Vocês entendem o que eu quero dizer? É focado em quem Cristo é. E aí a segunda característica, e é o terceiro ponto, o centurião sabia que a palavra de Jesus era suficiente. Ele diz assim no versículo 7, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele entende, ele sabe do poder e da autoridade de Jesus. Tem uma frase que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já mencionei aqui, mas eu ouço isso repetidas vezes, tanto dentro da igreja quanto nas mídias sociais, que é o seguinte: a palavra tem poder. Será? Qual que é o lastro para que essa palavra tenha poder? O que garante que essa palavra tenha poder? A palavra por si só não tem poder. Palavra com P minúsculo, Para que a palavra de determinada pessoa tenha poder, a pessoa precisa ter poder e autoridade. Não é? Um pai de família, por exemplo, ele tem autoridade, ele tem poder. Quando vai educar os filhos, ele tem poder, influência e autoridade. E aí, à medida que os filhos vão sendo emancipados, aí os filhos vão adquirindo poder também.
Então, esse tipo de pensamento, né, que a palavra tem poder, né, não é muito bíblico, não. Na verdade, não é bíblico, né? Mas qual palavra tem poder? A palavra daquele que tem poder. Parece muito óbvio o que eu estou falando, né? Parece que estou falando que a chuva é molhada, mas a gente precisa entender isso. A palavra de Cristo tem poder. A palavra do nosso Senhor tem poder. Para que vocês entendam, né? Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder nenhum. Mas quando eu falo pela parte do Senhor, quando eu falo em nome de Cristo Jesus, com temor e tremor, né? Porque eu sei que eu sou falho, porque eu sei que eu sou apenas um instrumento, aí sim terá um poder. E dependendo de como você receber a palavra do Senhor, isso pode transformar a sua vida. Se você entender qual que é a fé elogiável por Jesus, isso pode te libertar de muitas mazelas, de muitas opressões que vêm da religiosidade. E você pode ver uma vida cristã genuína no Senhor. E qual que eram os pontos que eu trago aqui do centurião? Primeiro, ele sabia que ele era indigno perante o Senhor. Segundo, ele sabia que a palavra do Senhor tinha poder e autoridade. Ou seja, a característica da fé elogiável era cristocêntrica. Ele olhava para Jesus. Mesmo as pessoas dizendo, ele merece, ele falava, eu não mereço. E ele sabia muito bem a lógica de poder e autoridade. Ele explica aqui. Ele fala, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu, como centurião, eu tenho pessoas acima de mim, general, etc., imperador. E eu tenho soldados sob o meu comando. Se eu digo a um vá, ele vai. Se o outro digo vem, ele vem. Se eu digo ao meu servo faça, ele faz. Ou seja, o que o centurião ele fala, né, dentro da cadeia de comando no exército, isso vira ação. Isso acontece. Ou seja, ele entende muito bem essa lógica de poder e autoridade. E ele sabe, ele crê que Jesus tinha autoridade sobre a enfermidade. Aqui não fica claro, mas eu até diria, quiçá até sobre os espíritos malignos. Ele simplesmente sabe, ele crê. É simples assim e é profundo assim. A palavra de Jesus tem poder. E aí que quando Jesus ouve isso, ele fica admirado. Uau, imagina Jesus olhar para você e ficar admirado com a sua fé. Uau, nossa, eu não consigo nem sonhar com isso. É too much, assim, é algo assim extraordinário. Mas Jesus ele se volta para a multidão e diz, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Nem em Israel. E aí os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido, curado. São. E de fato nós vemos e testemunhamos, né, como esses homens viram e testemunharam o poder e a autoridade da palavra do Senhor. Que nós possamos ter essa fé elogiável. Que nós possamos ser cristocêntricos. Muitas vezes, sabe qual que é o nosso problema? Eu não vou nem falar dos outros, vou falar da gente mesmo, né? Dos crentes, né? Dos cidadãos do povo celestial, né? Membros da família do povo celestial. Muitas vezes, a nossa visão é muito antropocêntrica da vida. Nossa visão do evangelho e da vida cristã é muito egocêntrica. Né? É uma coisa que vira e mexe eu falo para mim, Daniel, quem é você? Não é sobre você. Né? Principalmente quando acontece algum problema, alguma crise assim, eu fico, é Jesus. Sobre Jesus. Né? O que eu quero dizer, de maneira prática, você está em crise, olha para Jesus. Você se acha podre, você se acha completamente pecadora, indigna ou indigno de Cristo Jesus, olha para Ele, mesmo assim olha para Ele. Vê o que Ele fez na cruz do Calvário. Confia no mérito de Jesus, não no seu. Confia naquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, morrendo
pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Confia na palavra do Senhor, que tem poder para nos salvar, para nos curar, para nos livrar de qualquer tipo de opressão. Olhe sempre para Jesus. Até mesmo quando estiver tudo indo bem, olha para Jesus. Quando você faz todo o checklist, e por isso que vocês entendam, as disciplinas espirituais são extremamente importantes. Vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de serviço, vida na comunidade, isso é muito importante. Mas mesmo quando tudo ainda estiver bem, olha para Jesus. Não fica achando que você que fez as coisas. Agradece a Jesus genuinamente pelas bênçãos que nós temos, pelas conquistas alcançadas. Celebre em Jesus Cristo. Celebre porque Ele está agindo, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, está agindo entre nós. Que Deus nos abençoe. Gostaria de ter um tempo de oração agora. Gostaria de fazer esse exercício de confiar mais uma vez no Senhor. A exemplo do centurião, que confiou em Jesus. E olha só que interessante. Qual que é o pensamento pagão? Pensando na cabeça de um pagão. Para que alguém viesse e operasse um milagre, ele teria que ir, teria que estar perto para fazer, uma mandinga, fazer um sacrifício a algum deus com D minúsculo, ou para qualquer outra coisa. Ele tinha que estar lá, não é? O mínimo, Mas não, esse homem, ele entendia da autoridade de Jesus. Ele falou, não, por favor, nem precisa vir. É só uma palavra tua, já basta. O que ele está declarando? Eu creio no seu poder e na sua autoridade. Eu sei quem tu és, eu não sou digno do Senhor. Que a gente tenha essa fé também. Oremos. Pai querido, obrigado pela sua maravilhosa graça. Obrigado pela disposição de nos abençoar, de manifestar a sua misericórdia, a sua justiça em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Dai-nos mais fé, Senhor. Tem misericórdia de nós, dai-nos mais fé, Senhor. Dá-nos uma convicção inabalável de quem Tu és, do quão o Senhor é digno, de todo louvor, toda glória, toda honra. Que nós possamos viver de acordo, nós possamos nos prostrar diante de Ti, para que o Espírito Santo nos santifique a cada dia, para que possamos nos assemelhar ao caráter de Cristo Jesus e morrer para o pecado, morrer para o mundo. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor esteja enchendo com o Seu amor, com a Sua graça, trazendo restauração, restaura a alegria, o convívio, a intimidade. Que as nossas famílias sejam famílias que honrem a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.